Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos aos 21 dias de oração pela madrugada, às 3 horas, em favor do avivamento, em favor do despertamento, em favor da nossa família, em favor do nosso lar, em favor da nossa vida espiritual, em favor da nossa vida financeira, em favor da nossa vida de comunhão com Deus, em favor dos nossos familiares, dos nossos amigos, em favor da igreja. Sejam bem-vindos a esses 21 dias de oração no nome santo de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por nós estarmos aqui e não por nossa capacidade, mas pela graça e misericórdia de Deus que nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos ajudado. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos anima, Ele que nos abençoa, Ele que nos esforça, é Ele que nos capacita a estarmos aqui junto com os irmãos, juntos uns com os outros, para nós orarmos e buscarmos a face do nosso Deus eterno. Eu gostaria de fazer a leitura, antes de nós orarmos, como a gente sempre teve o costume, de um livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 em diante, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho a que leva a vida, e poucos há de encontrar. Acautelai-vos, pois, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas o interior são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, não, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Maravilha. Deixa nós, dentro desse texto, ressaltarmos duas coisas importantes. Aliás, vermos duas coisas importantes dentro desse texto. A primeira coisa importante dentro desse texto, segundo o nosso entendimento, porque cada um possui um entendimento próprio para si daquilo que lê nas Sagradas Escrituras,
É lógico que muitos fogem daquilo que é base das Sagradas Escrituras, mas olha o que diz o texto sagrado. Falando sobre a porta estreita. Você já ouviu falar sobre isso em algum momento de uma mensagem, em algum momento de reflexão da palavra de Deus, você já deve ter lido sobre isso. A palavra de Deus fala que essa porta estreita é a porta da salvação, e a porta larga é a porta da perdição. Mas veja bem, você já conseguiu passar em uma pequena porta com a mão cheia de sacolas? Lembra quando você veio do supermercado um dia e resolveu pegar todas as sacolas do carro e fazer uma viagem só? Falei assim, não, eu vou pegar tudo de uma vez, eu vou já levar lá para dentro para guardar na despensa. E você encheu a sua mão de sacola. Você lembra a dificuldade que foi passar pela porta? Você teve que virar de lado, passa uma mão, passa outra, e aí empurra a sacola para lá, empurra a sacola para cá. Ficou nervoso, caiu sacola no chão, se chutou lá para dentro. Não sei se você já se colocou nessa situação. Ela é uma situação meio cômica, mas ela é muito real. Ela é muito de rotina nossa. A quantidade de sacola, a gente não consegue passar por uma porta. Então a gente vê quando Jesus fala sobre essa porta estreita, eu me recordo dessa ilustração, de que quando nós estamos com as mãos cheias de sacola, nós não conseguimos levar tudo para dentro de casa de uma vez só. E apertou o caminho, então. Há momentos na nossa vida que para nós atravessarmos de uma etapa para a outra, a gente vai ter que abrir mão de algumas sacolas. Não sei se você percebeu. Não sei se você percebe. Para você passar de uma etapa para outra, aqui nós estamos falando realmente de uma etapa de vida para uma etapa de morte. Para uma etapa de vida, para uma etapa de vida de morte eterna ou de perdição eterna. É uma mudança de fase, como um joguinho que o seu filho joga e muda de fase, tenta mudar de fase, mudar e não consegue. É a mudança de fase. Qual a mudança de fase que você quer nesses 21 dias para você, para a sua família, para a sua casa, como cristã, como conduta cristã? Qual a mudança de fase que você deseja? Entenda bem que muita coisa que tiver na sua mão vai te atrapalhar a essa mudança de fase. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão, às vezes, de um tempo ocioso para poder ler, de um tempo ocioso para poder buscar a Deus, um tempo ocioso para poder ouvir o louvor, um tempo ocioso para poder estar na igreja exaltando e glorificando a Deus. Enfim, você vai ter que se aliviar de algumas sacolas que podem te atrapalhar. Às vezes a sacola do orgulho, a sacola do medo, a sacola da insegurança, a sacola da incredulidade, a sacola da incerteza, a sacola da preguiça, né? A sacola da acomodação. Às vezes é necessário você abrir mão de algumas sacolas para você atravessar outro estágio. Senão isso vai te atrapalhar. É muita coisa na sua mão para você administrar. Às vezes a gente tem que se desvaziar daquilo que nós temos ou somos para nos enchermos de Deus, aquilo que Ele será em nós, para alcançarmos outros estágios na nossa vida. Entenda bem, Deus quer que atravessemos as portas, mas Ele diz muito claro, olha, a porta da salvação, a porta da eternidade, a porta de um estágio melhor, a porta de uma fase melhor, ela é estreita. Ela vai exigir de você um pouco mais de dedicação. Vai exigir mais de você um pouco mais de esforço. Vai exigir mais que você abra mão de algumas coisas. O Evangelho, ele é abrir mão.
abrir mão para o outro, abrir mão para Deus. Ele fala em todos nós tomarmos a nossa cruz, fala de todo aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás. Então o Evangelho é muita renúncia. Aquele, pois, que achar a sua vida, a perderá. Aquele que a perde por amor a mim, achará. Mas é um Evangelho que, se a gente perde, a gente ganha. Se a gente perde um tempo na madrugada, a gente ganha em bênçãos lá na frente. Se a gente perde um tempo de sono ou se sacrifica, como nós estamos fazendo durante esses 21 dias, lá na frente Deus vai operar no nome de Jesus para a glória do nome dele. Posso dizer que você está abrindo mão da sacola do tempo. Olha, posso dizer que você está abrindo mão da sacola da incredulidade. Olha que bacana. Posso dizer que você está abrindo mão da sacola do conforto. Olha, se você abre mão de algumas coisas, se você abre mão de algumas sacolas que impedem você de atravessar uma porta, é sinal que você deseja o que está no seu coração. Aquilo que eu desejo vai pedir que eu abra mão de alguma coisa. Igual nós estamos fazendo, abrindo mão de um tempo. E só que não é esse tempo, é o tempo durante todo o dia. Por isso que Deus, ele fala dessa porta estreita. Depois ele vem falando dos frutos dos falsos profetas, né? Que se a gente dizer, a gente pode estar falando alguma coisa, anunciando alguma coisa. Então, na própria leitura você começa a discernir algumas coisas. Depois ele fala, encerrando o capítulo 7, dessa estrutura que está sobre a rocha e que está sobre a areia. É uma outra que nós devemos pensar. Vêm as chuvas, vêm os rios, vêm os ventos, é aquilo que acontece na nossa vida. São os nossos desafios, são as nossas lutas, as nossas provas, as nossas dificuldades, as forças que vêm para poder fazer nós superarmos, nós rompermos, mas às vezes nós não edificamos essa casa sobre a rocha e está na hora de nós edificarmos essa casa. Está na hora de nós termos uma vida piedosa, está na hora de nós nos cuidarmos, está na hora de nós nos policiarmos, está na hora de nós tomarmos conta dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, das nossas vontades. Está num tempo muito desafiador, está num tempo de apostasia, está num tempo é um tempo de insegurança, de incerteza, porque muitos estão confiando no homem, no braço do homem. E nós devemos confiar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não vai deixar o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. É promessa de Deus. É uma palavra divina, de Deus para a nossa vida. Vamos orar. E orar pedindo a Deus duas coisas. Alivia das minhas mãos as sacolas da soberba, da teimosia, a sacola da prepotência, a sacola do orgulho, para a gente poder passar de nível, de fase. E vamos pedir a Deus para poder firmar a nossa casa, a nossa vida numa rocha. Pedir a Ele para poder nos sustentar para a glória e louvor do nome dEle. Para Ele poder nos ajudar para a glória e louvor do nome dEle. Para Ele poder nos abençoar de uma forma preciosa. Se você está com o retrato da sua família, com peças de roupa, com algum documento, põe as mãos, se você puder, é lógico, e nós vamos orar, pedindo a Deus para poder nos abençoar. Nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nós te louvamos porque tivemos a oportunidade de nós lermos a tua santa e bendita palavra, Senhor.
Nós te bendizemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de lermos a tua palavra. Meu Deus, eu me lembro que os escribas, para poder escrever, manusear a sua palavra, eles tomavam um banho e não podiam colocar as mãos como até hoje, ó Deus, os judeus ortodoxos não colocam a mão na Torá. Eles leem, meu Pai, a leitura e fazem a leitura com uma ponteira para poder se ler. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado por nós lermos a tua palavra. Obrigado porque o véu que separava, ele foi aberto e nós tivemos e temos acesso ao trono da graça de Deus pelo sangue do Cordeiro que foi imolado, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eu quero colocar a nossa vida nas tuas mãos. Quero colocar a minha família nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que venha guardar a minha família, guardar o meu lar, guardar a minha casa, guardar, meu Pai, os meus queridos de uma forma muito preciosa e poderosa, Pai. Venha suprir as necessidades de cada um, meu Pai. Venha suprir, meu Deus, as necessidades dos teus filhos. Venha, meu Pai Todo-Poderoso, estabelecer, meu Pai, planos e projetos para os teus filhos. Venha sustentá-los com a destra da sua mão, meu Pai. E diz a cada um, não temas, porque o Senhor é contigo, com eles, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos cada vida agora diante do seu altar, meu Deus, e te pedimos a tua bênção sobre o teu filho nesta hora, sobre os negócios do teu filho, sobre a família do teu filho, sobre, Pai, a vida espiritual do seu filho, Pai. Faça com que ele compreenda e entenda que muitas sacolas deverão ficar de fora para esse novo nível, para essa nova fase, meu Pai, que ele pretende alcançar. Ó Deus, sacolas da irresponsabilidade, sacola da falta do tempo, sacola, meu Deus, com muitos compromissos e nenhum deles terminados, ó Deus. Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estenda as tuas mãos e abençoe seu filho, Pai. Quebra, meu Deus, toda a corrente da incredulidade, da doença espiritual. Quebra, meu Deus Todo-Poderoso, toda a corrente espiritual que desanima e, ó Deus, atrapalha o teu filho, meu Deus, diante de ti, Pai, a te buscar, a clamar e a te exaltar para a glória do teu nome. Pai Santo, seja com os teus filhos, Senhor Jesus. Seja com os teus filhos, Pai Santo. Alcança, meu Pai, o coração e o sonho de cada um, Senhor Jesus. E dê a eles, meu Pai, condições, forças, para que eles possam alcançar os seus sonhos, em nome de Jesus. Eu oro pela igreja do Senhor, meu Pai, pelas vidas que estão desanimadas, pelas vidas que estão amedrontadas, pelas vidas, meu Pai, que se encheram de sacolas do medo, da insegurança, que se encheram de sacolas, meu Deus Todo-Poderoso, da preocupação, que se encheram de sacolas das más notícias, meu Pai Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estenda as mãos para esses que estão fracos na fé. E, ó Deus, vem ajudá-los, ó Deus, a manter suas vidas cristãs acesas diante do altar. Nascemos no fogo, nós vivemos no fogo, nós andamos no fogo. E é no fogo que nós vamos embora, Pai Santo. É no meio do batismo do Espírito Santo, é no falar em línguas, Pai. É no calor de tudo isso, aleluia, que nós vamos embora e sermos arrebatados. Pai, no nome santo de Jesus, toma a igreja do Senhor nas tuas mãos, os nossos projetos, os nossos afazeres, Pai, que o Senhor nos ajude para louvor e glória do teu nome. Pai Santo, obrigado por esse sétimo elo,
nesses 21 dias. Muito obrigado. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém? Maravilha! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós bendizemos o Senhor Jesus por tudo para a glória do nome dele. Amanhã nós estaremos mais uma vez no 8º elo, se assim o Senhor permitir, se assim o Senhor quiser, para a glória do nome dele. Quero te desejar um bom dia, um dia muito abençoado na presença de Deus, um dia cheio da presença do Pai, um dia cheio da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus venha te guardar de uma forma muito preciosa, em nome de Jesus. Sábado nós temos às 5 horas da tarde uma live voltada para as mulheres, vai ser muito bacana. Prepare uma mesa de café na sua casa, tire uma foto, faça uma selfie, mande para a gente, mande para o meu privado, mande para um grupo da igreja, enfim, para que nós possamos ver que você participou, bacana, legal. Nós vamos montar uma mesa de café e nós vamos bater um papo sobre depressão, sobre angústia, que são doenças, né, emocionais que estão e podem e desenvolvem num momento igual a esse. E principalmente para uma mulher que às vezes fica dentro de casa, filho, igreja, filho, marido, né? A escola do filho online, é o marido, enfim. E nós vamos falar sobre isso, a pastora Vilma, ela é psicóloga, vai estar conosco, ministrando uma palavra bem bacana amanhã, 5 horas da tarde. Convide as pessoas, vai ser uma bênção muito preciosa no nome de Jesus. Nós fizemos algumas mudanças e essas mudanças, com o passar do tempo, nós vamos passando para você. Mudanças, né, pós-pandemia, não sei se a gente pode falar isso, mas nós vamos ministrar e estar falando sobre isso. Outra coisa importante é que a Santa Ceia teremos 4 horários. 8 às 9 da manhã, 9h30 às 10h30 da manhã, de 6 horas da tarde, de 5 horas da tarde às 6 e de 6h30 às 7h30 da noite. Nós temos uma conduta a seguir, né? A igreja se tornou serviço essencial, mas nós temos uma regra e preciso cumprir essa regra, dividindo isso em diversos cultos. E a partir depois da Santa Ceia, nós teremos 2 cultos pela manhã e um culto pela tarde, para nós diluirmos bastante o número de pessoas, esses 2 horários, para a gente não ter uma aglomeração ou muita gente, tá bom? Deus abençoa, um bom dia, paz seja contigo. Até logo à noite, sexta-feira, hoje é dia de nossas campanhas. Nós estaremos lá orando por você, pela sua casa, pela sua família. E eu espero vê-lo lá ou vê-lo online, tá bom? Deus abençoa em nome de Jesus. Outra coisa importante, todas as nossas reuniões, elas serão online e presencial, ok? Tem pessoas que estão distantes, tem pessoas que
não podem estar conosco, então nós vamos estar online e presencial, tá bom? Deus abençoe, um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Em nome de Jesus.